Lucas capítulo 15. Você que está na live aí, convido você a abrir conosco a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Eu não vou ler o texto, mas eu queria que você acompanhasse comigo, que nós vamos ter uma mensagem diferente hoje. Eu vou apresentar esse texto como se fosse umas cenas de um teatro, para trazer as aplicações para o nosso coração. A primeira cena que nós vemos aqui nesse texto são ouvidos atentos. São pessoas que estão com os ouvidos atentos para ouvir Jesus. Se você ver o primeiro versículo, ele começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Eles estavam sentados, estavam lá naquele lugar para ouvir Jesus. Ou seja, publicanos. Quem eram os publicanos? Coletores de impostos, pessoas que eram corruptas, que extorquiam o povo, e eles se enriqueciam às custas disso. Eram esses publicanos, não é? Eles estavam sentados, estavam lá para ouvir Jesus. Mas também há outro grupo que chamamos de pecadores, que estavam lá para ouvir atentamente a Jesus. Estavam reunidos ali para ouvi-lo. Quem são os pecadores? Homens de má fama, não observadores da lei. Essa é a turma que está ali, com os ouvidos atentos, para ouvi-los. Com qual razão eles estavam ali? Não era porque Jesus fazia milagres. Não estavam reunidos por causa dos milagres, das curas ou dos sinais de Jesus poderia fazer. Mas eles estavam atraídos pelo ensino de Jesus, que tinham atraído a multidão. Muitas pessoas queriam ouvir de Jesus, ouvir as palavras de Jesus. E essa é a primeira cena que nós vemos aqui. Uma cena de pessoas que estão ali para ouvi-lo. Uma cena de pessoas que estão ali sentadas, ou alguns em pé, não sei como estavam, mas estavam ali para ouvir a Jesus. Uma segunda cena que acontece nesse texto, no verso 2, diz que os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. É interessante que no texto original dá a ideia que eles não criticavam apenas, mas eles cochichavam em silêncio, ao fundo, sabe? Sabe aquela conversinha que fica lá no fundo? Eles cochichavam no fundo. Fariseus e mestres, quem eram esses? Religiosos que entendiam ser eles os únicos defensores da lei de Deus e de suas leis. Mas eles estavam ali cochichando ao fundo. Olha, quem é esse aí que come com pecadores, rapaz? Você está vendo? Ele está sentado no meio de publicanos, no meio de pecadores lá, olha lá. Cochichando, uns com os outros, no fundo lá. É como se a gente estivesse pregando aqui, umas 3, 4 pessoas estivessem cochichando lá no fundo, lá, e a gente ouvisse o rumor deles, mas Jesus não atentou para isso, ele continuou. Eram mestres da lei que estavam ali, mas por qual razão eles estavam ali? Dos dois primeiros grupos que eu falei, pecadores e publicanos, eles estavam ali porque eles queriam ouvir os ensinos de Jesus. Essa turma aqui, eles estavam falando baixo, nos ouvidos uns dos outros, trocaram olhares, reprovando a atitude de Jesus. Eles estavam ali criticando a atitude de Jesus. Eles estavam preocupados em olhar para a lei. Esse Jesus senta com pecadores. Essa é a segunda cena. A terceira cena é um contador de histórias. E quem é ele? O próprio Jesus. Do verso 3 até o verso 10. Jesus começa falando assim: então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possui 100 ovelhas, e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu do que por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possui 10 dracmas, e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: olha, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus vem e faz uma terceira cena contando histórias para aqueles irmãos ali, para aquelas pessoas que estão ali. Ele conta histórias.
né? Mas quem é esse bom pastor? É interessante essa afirmação de George Smith, que ele fala assim, ó: quando é encontrado em alguma alta planície, através da qual as hienas gritam de noite sem dormir, olhando ao longe, castigado pelo clima, armado, recostado em seu cajado e vigiando o seu rebanho esparso, cada uma de suas ovelhas em seu coração, compreende-se porque o pastor da Judéia saltou à frente na história de seu povo. Assim como um pastor cuida das ovelhas lá na montanha, lá na planície, e ele fica de olho nas suas ovelhas, cuidando delas, e a ponto de qualquer momento ter que atacar algum predador para protegê-las, assim Jesus, o pastor da Judéia, saltou à frente da história de seu povo, porque deram seu nome ao rei e fizeram símbolo da providência, porque Cristo tomou como modelo do alto sacrifício. Quem é o bom pastor? A palavra de Deus fala desse bom pastor. Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, verso 11 diz que eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por que ovelhas? Nós que fomos encontrados. 1 Pedro fala assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. E o mais bonito que eu acho ainda é o que está escrito no capítulo 10 de João, a partir do verso 14, quando ele fala assim: olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E mais ainda, vem à frente ainda e fala assim: olha, além delas me seguirem, ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o bom pastor, aquele que cuida de suas ovelhas, aquele que cuida dos perdidos, aquele que senta com pecadores, aquele que não se preocupa com o que os fariseus estão cochichando lá no fundo, mas ele está preocupado com vidas. Quais atitudes de Jesus conectam as pessoas a Deus? Se você prestar atenção nas atitudes de Jesus aqui, você vai ver algumas coisas preciosas. Jesus conectou pessoas a Deus. Lucas capítulo 15, verso 4 diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, olha o que ele fala agora, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O olhar para as pessoas de fora. Irmãos, nós precisamos ter o olhar de Jesus. Às vezes nós estamos vindo para a igreja, ou você está indo para o trabalho e você olha uma pessoa que está perdida, que está totalmente desesperada, precisando de uma oração, mas você está vindo para a igreja. Você vai pregar naquele dia, ou você vai dirigir o louvor naquele dia. Se eu parar para conversar com essa pessoa, eu vou me atrasar para o culto. Lembra da palavra do bom samaritano? Lembra disso? O olhar de Jesus para as pessoas de fora. Jesus tinha um olhar especial. É uma matemática absurda da graça de Deus sobre a vida dos perdidos. Jesus olha com amor. Por isso que ele sentou com publicanos, com pecadores. Ele não se importou, estava com eles lá porque Jesus queria mostrar para eles o tamanho do amor de Deus e o tanto que ele se importava com eles. Ele deixou as 99, o pastor, para ir ao encontro daquela que está perdida. O primeiro passo da reconciliação é o Senhor quem dá. Muitas vezes a gente passa muito tempo longe do Senhor, aí uns desviados e tal, aí fala assim: domingo eu vou na igreja que eu quero me reconciliar com Deus. Você está muito enganado, não é você que reconcilia com Deus. Ele já tocou no seu coração, e por isso que você está vindo. É Ele que dá o primeiro passo. Porque o pastor faz isso aqui, olha, qual pastor que tem 100 ovelhas e que uma sumiu, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida? É o próprio Pai Celestial que faz isso. E como é que ele faz isso hoje? Ele faz isso por meio de pessoas, por meio de Jefferson e de você que está aqui nessa noite. Ele usa você para ser essa pessoa, para trazer. Mas o primeiro passo nunca é da pessoa que está perdida. É Deus que dá, é Deus que muda a história, Ele conecta as pessoas. Então Jesus, ele é uma primeira lição que Ele traz para mim e para você, olha, é o olhar para os de fora. A gente tem que aprender a olhar para os de fora, porque Jesus nunca se cansou de amar. Ele nunca se cansou de amar. Nunca se cansou de amar. Muitas vezes nós temos muitas
pormenores, colocamos muitas barreiras para poder ganhar alguém para Cristo, para poder trazer alguém à igreja, ou para poder se esforçar para alguém ser transformado pelo Evangelho. O Senhor Jesus vem nos ensinar nesse texto, olha, eu vou atrás da ovelha perdida. E eu queria que você fizesse aqui, não sei se você viu esse filme da ovelha perdida, eu já vi, era um desenho. E quanto mais o pastor ia atrás da ovelha, mais a ovelha se entrava para dentro do mato. E subia a planície e ia embora, subindo a montanha também, e ele indo atrás. E quando encontrou aquela ovelha, achou ela cheia de carrapichos, toda suja, né? O pelo, aquela pelagem dela bonita, mas toda agarrada de espinhos. E ele foi, com muita dificuldade, trouxe a ovelha de volta, porque ele não se cansa de amar. Ele tem uma preocupação. Ele não diminuiu o seu amor pelas 99 que ficaram, porque ele sabe que elas já estão sendo cuidadas, mas ele foi atrás daquela que está perdida. Tem alguém que você conhece, amados, que está perdido, que talvez está precisando você semear na vida dele. Começa a semear na vida dele, dizer: Senhor, esse ano eu vou semear na vida de fulano de tal que está desviado da igreja. Eu vou começar a semear na vida dele. Eu vou orar por ele. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo quando eu pastoreava a Vida Nova. Tinha um rapaz chamado Lucas, e ele frequentava um pequeno grupo que eu dirigia de jovens. E certo dia, eram as 3 horas da manhã, estava dormindo, toco o telefone, eu olhei o Lucas, aí eu falei, aí a França falou: você vai atender? Eu falei: vou, eu não sei o que é que ele quer, ué. Vai que ele quer só conversar. Ele queria só conversar, mas pessoalmente. Eu lá no Del Rey, morando lá perto do Shopping Del Rey, ele aqui no Miramar ali, aquela região. E ele falou: pastor, estou aqui deitado no chão, na porta de casa aqui, todo mijado, pastor. Dava para ver na voz dele que ele estava bêbado, a moto caída no chão, ele contando para mim. Falei: você não bateu na porta de casa? Eu estou com vergonha. Não segura as pontas que eu estou indo aí. Ela falou: você é doido, você vai? Vou lá, ué. Eu cheguei lá, ele estava fedendo a urina, deitado na porta de casa. Eu toquei a campainha, a mãe dele estava acordada, não sabia que ele estava na porta, não. E nós colocamos ele para dentro, fui ajudar ela a dar banho nele, e demos banho. Enquanto eu estava ajudando ele lá, a mãe dele foi lá, preparou um café lá com broa, e com pão, e com uns negócios gostosos lá, e a gente tomou café. Eu fiquei lá até mais cedo, amanheceu o dia, e ela fez uma pergunta: por que o senhor está preocupado com esse menino? Esse menino não tem jeito não, ué. A própria mãe falou isso comigo. Eu olhei para ela e falei assim: ó, é Jesus que faz isso na gente, porque se fosse depender de mim, eu não via não. Não fique achando que é mérito do pastor Jefferson, não, viu, irmão. É Deus que coloca isso no nosso coração. É Deus que faz isso. No dia que eu estava no hospital, passei lá no hospital para saber notícias do nosso irmão Josiel, estava conversando com o Rogério na porta do hospital. Chegou um senhor num Fox para deixar uma moça que estava toda ensanguentada, tinha cortado feia a perna. O carro dele ficou cheio de sangue. E muita gente olhou: mas isso é bobo demais. Como é que o senhor larga essas... Era adolescente, sabe, bagunceiro. Como é que o senhor deixa sujar o carro desse? Aí ela falou: minha filha, não tem jeito. É Deus que faz isso no coração da gente. É Deus que coloca esse amor, sabe, pelas pessoas. Eu não aguentei não, tive que ajudar. Aí eu fui lá no carro, busquei um galão lá para encher de água lá para ajudar a lavar, e ajudamos a lavar, ajudei ele lá. Mas essa questão do amor, Jesus nos ensina aqui que eu preciso ter um olhar para os de fora, olhar para aqueles que estão perdidos. Tem pessoas que, se você parar para lembrar, que eram da igreja, que hoje estão desviados, você pode parar hoje e lembrar: meu Deus, fulano de tal. Talvez está na hora de você pensar assim: eu tenho que dar uma olhada para os de fora, para aquele que está perdido. Jesus o ama. Tim Keller, um grande escritor, ele fala o seguinte: uma ovelha é um animal estúpido, perde a direção constantemente. Mesmo que você a encontre, ela não seguirá de volta para casa. É preciso derrubá-la, amarrá-la pelos pés e carregá-la de volta para casa. A ovelha precisa ser salva. Irmãos, uma ovelha, ela não vem... Você fala, fazendo igual você faz com o cachorro, né? Vamos. O cachorro segue você, não é? Mas a ovelha não é assim, não. Ela todo o tempo está perdendo rumo, você tem que estar trazendo ela. Olha a dificuldade que é. E ele ainda vai mais além, ele diz: você tem que derrubar ela, você tem que amarrar ela para você poder levar, porque senão ela não vai.
Quantas pessoas são assim, hein, irmãos? Você chama direto para vir à igreja. Vamos, rapaz, vamos para a igreja, vamos lá buscar o Senhor. E o cara sempre tem uma desculpa. E às vezes chega um dia que não tem jeito, ele tem que ir. Quando eu morava em Mutum, Minas Gerais, meu pai era pastor da igreja lá, teve uma cena muito interessante. Eu participava do louvor da igreja. E tinha um rapaz que eu convidava direto, ele nunca ia. E no domingo, determinado domingo, eu falei assim, domingo eu vou passar na sua casa para a gente ir. Ele achou que eu não ia passar lá. O culto era 7 horas, eu 6h30 passei na porta da casa dele, ele estava de bermuda, sem camisa, deitado, com as pernas para cima, vendo televisão. Eu falei, rapaz, você falou, eu falei que você ia, moço. Ele, nossa, eu não imaginava que você ia vir, não, hein? Ele quis ser muito bom comigo, aí falou assim, se você puder esperar, eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho ali. Eu falei, vai lá que eu espero. E eu olhando para o relógio, 7 horas começava o culto, eu ia ministrar o louvor. E eu olhando para o relógio, eu cheguei em cima da hora, atrasado. Mas ele foi comigo. E ele falou, depois que voltou do culto, que gostou muito da igreja, começou a frequentar e participar da igreja, ele falou assim, naquele dia, quando eu falei assim, se você puder esperar para me tomar um banho e trocar de roupa, eu estava esperando você falar assim, vai dar tempo não, que eu tenho que ir para o culto. Mas eu decidi naquele dia, não, hoje você vai comigo, de todo jeito. Nós precisamos, amados, amar as pessoas, olhar para os de fora, olhar para as pessoas que estão se perdendo, para o seu colega de trabalho que talvez está em depressão, precisando de oração, de um colega seu, um vizinho seu que está passando por lutas terríveis e está precisando do amor de Deus, do abraço do Senhor na vida dele. Eu tive com um jovem da nossa igreja outro dia na porta da igreja, ele apresentou um colega de trabalho, pastor, esse fulano de tal, ele está passando por depressão. Eu falei, depois, ora por ele, você é responsável por ele. Quem sabe é por meio de você que ele vai vir para a igreja. Nós temos uma responsabilidade. Assim como Jesus conectava pessoas, nós temos que aprender a conectar pessoas com Deus. Jesus também nos ensina, no verso 5 desse texto, que a alegria na restauração e não na condenação das pessoas. Você já percebeu que nós temos uma facilidade de condenar pessoas, mas temos uma grande dificuldade de se alegrar com elas. É muito fácil condenar. Fulano errou, mas também, pastor, não vale nada mesmo. Mas se alegrar com elas, a gente muitas vezes não valoriza, não se alegra com potencialidade que deveria ter. O texto fala que, e quando a encontra, coloca nos ombros e alegremente sobre os ombros e vai embora. Leva ela, com muita alegria, com festa. Charles Swindoll, ele escreve num dos livros dele, falando que nós somos o único exército que larga os feridos para trás. Quando você assiste um filme, o Resgate do Soldado Ryan, você tem noção do que é isso, do que é essa frase. Eles estão num tiroteio lá e o cara toma um tiro e fica no meio do tiroteio lá, deitado no chão, e alguém tem que ir lá buscar. Me cobre aí todo mundo corre, ele vai buscar o amigo lá e traz para perto. Não deixa ninguém para trás. O reino de Deus não podemos, nós temos que agir dessa forma. Não podemos deixar ninguém para trás, nós temos que ir atrás, caminhar juntos. Sermos uma família do Senhor. É fácil colocar isso em prática, pastor? Não é fácil, irmãos. Porque isso demanda tempo, isso demanda trabalho, isso demanda desafios. Mas se nós somos pequenos cristos, nós temos que imitar o Senhor Jesus. E Ele nos chama a se alegrar na restauração e não na condenação das pessoas. Eu não canso de contar esse exemplo de uma disciplina que eu tive que participar lá em Boa Esperança. A jovem foi disciplinada e nós fizemos questão, irmão, se você quiser fazer parte da restauração, abraça essa irmã aqui e vamos orar com ela. Ela usava uma camisa, me perdoe, e atrás escrito assim, estamos em obras. Você está em obra também, não está? Todos nós estamos em obras. Todos nós. Por isso que Jesus, quando estava lá no chão escrevendo, que olhou e falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque Jesus sabia que todos que estavam ali são obras em andamento. Eram pessoas que estavam em pecado também, que tinham suas mazelas no coração. Então nós precisamos aprender a nos alegrar com a restauração. Nos alegrar. Sabe uma frase que eu tenho pavor de ouvi-la, né? E acontece muito em igreja. Eu acho que aqui eu não ouvi ainda. E se eu ouvi, eu não me lembro. Mas imagina assim, o Áquila ficou 2 meses sem vir na igreja, mas ele estava trabalhando.
uma correria, não pôde vir. Aí ele chega na porta da igreja, de vez a gente fala assim, rapaz, que bênção te ver de novo, é maravilhoso estar com você. Sabe qual é a frase que a gente fala? Que é isso, hein, irmão? Achei que tinha abandonado a igreja. É assim ou não é, irmãos? Fogo amigo. Quando a gente, em vez de a gente se alegrar com ele, a gente vai, aponta para os 2 meses que ele ficou sem vir na igreja. Que isso, irmão? Tem 2 meses que você não veio? Achei que tinha abandonado a gente. Não. Ô irmão, feliz demais de ver você. Aconteceu alguma coisa? Aí compartilha. Estava trabalhando, eu tive uns problemas, umas lutas, mas a alegria de estar junto e ver você. Jesus nos ensina aqui a conectar as pessoas com Deus. Conecte as pessoas com Deus, se alegrando com elas. Chegando perto dela e dizendo, olha, eu estou feliz de te ver aqui hoje. Isso é bênção, irmãos. O inimigo quer fazer de tudo para trazer a negatividade, a destruição, o desânimo, mas Jesus nos ensina aqui, olha, pegue nos ombros e com alegria, leve ela embora, em nome de Jesus. Uma outra coisa acontece no verso 6 aí, se você está acompanhando. O texto diz que ele vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Sabe o que é isso? Celebrar constantemente a vida. Jesus tinha prazer com isso, de celebrar a vida. Você tem prazer de celebrar a vida? Celebrar uma notícia que você recebe boa, você tem que celebrar. Mas a gente se acostuma com essa vida corrida nossa, e quando a gente tem que ter um motivo para celebrar, o que é que a gente faz? E aí, como é que foi? Foi bom. Foi bom não, irmão, foi ótimo, foi bênção. Tem que celebrar. Né? Hoje, na sexta-feira, né, que a Pri estava aqui no culto na sexta-feira, né? Quando eu encontrei a irmã, eu fiquei com o coração tão alegre, a felicidade que eu tenho. Fiquei, por quê, irmãos? Faz parte da nossa família, nós somos família do Senhor. Então nós temos que se alegrar uns com os outros. E Jesus nos ensina aqui, conectando a pessoa a Deus, dizendo assim, olha, vamos celebrar junto a vida, porque essa ovelha estava perdida. Olha, não tinha mais jeito, ela estava perdida, olha, estava machucada, mas eu fui atrás dela e consegui achá-la, eu encontrei a ovelha e trouxe ela de volta. Está aqui, vamos celebrar constantemente a vida do outro. Se alegrar com o outro. Muito parecido com o que nós falamos hoje pela manhã, se alegrar com os que se alegram. O irmão recebeu uma bênção, se alegra com ele. Meu irmão, que bênção que você recebeu. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, que Deus continue multiplicando na sua vida. Nós precisamos celebrar a vida do outro. Em nome de Jesus. Jesus nos ensina isso aqui. E outra coisa que ele nos ensina no verso 8, ele diz assim, olha... Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Sabe o que é que Jesus nos ensina aqui? Um Deus que é interessado em conexões. Porque no verso 9 fala assim, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, olha, vamos se alegrar junto comigo, porque eu encontrei minha moeda que estava perdida. Irmãos, aquela moeda não ia dar para um churrasco, não. Eu estava pensando, quando eu estava meditando nesse texto, pensando assim, meu Deus, essa moeda aqui não ia dar nunca para fazer uma festa, mas ela, vamos se alegrar comigo. E eu fiquei pensando, se alegraram como, hein? Aquele povo lá de Israel, ela simples, uma irmã simplesinha, mas Jesus nos ensina aqui, ó, ele é interessado na comunhão, em que a gente tenha comunhão. Por que nós valorizamos tanto, amados, os relacionamentos? Porque uma das coisas que está fazendo mais falta no meu coração, sabe o que é? O junta-panela no domingo de manhã. Sabe aquele junta-panela bonito que nós temos uma vez aqui? De vez em quando eu fico olhando a foto, fica até lambendo os beijos. Eita, esse tutu aqui estava gostoso demais, viu? Você deve lembrar, né, irmãos? E a gente conversando com as irmãs, algumas estavam preocupadas. Pastor, será que vai ter carne suficiente? Irmão, teve carne suficiente que à noite a gente comeu de novo. Não sei se você lembra disso, mas eu estava aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Deus é interessado em que nós tenhamos comunhão, irmãos, uns com os outros. Ter comunhão, ter prazer de estar junto. Pastor, mas está difícil essa pandemia, irmãos. Com todo distanciamento nós podemos estar juntos. Com todo cuidado nós podemos fazer isso. Podemos ter comunhão uns com os outros. Nós podemos. Essa mulher teve comunhão. Ela não se desesperou ou ficou reclamando da perda. Pelo contrário, ela pegou a vassoura e foi varrer a casa.
Foi procurar, né? Acendeu uma luz, vai trabalhar varrendo cuidadosamente a casa até encontrar. E quando ela encontra, ela reúne seus vizinhos e faz uma festa. Ela conectou suas amigas, trouxe todas juntas para agradecer, porque achou a dracma. Jesus está nos dando uma lição aqui, olha, é preciso valorizar a comunhão, irmãos. Nós precisamos disso no nome de Jesus. E além do mais, não só valorizar a comunhão, mas nas coisas pequenas. Porque nós queremos fazer só festão quando é coisa grande, né? É nas coisas pequenas. Eu fiquei conjecturando no meu coração, tá, irmãos? Só no meu particular aqui, eu fiquei conjecturando. O que as amigas dela pensaram, hein? Imagina só eu chegar aqui na igreja, vim trazer a oferta aqui, e, nossa, eu perdi a moeda, perdi o dinheiro. Aí eu achei a moeda, era de 10 centavos. Aí eu viro e falo assim, os irmãos dos conselhos, vamos fazer uma festa lá em casa que eu achei os 10 centavos. O que você vai falar para mim? Eu sei que você não vai falar nada, mas pensou. Sabe o que você pensou? O pastor quer fazer um churrasco, quer que a gente paga. Com certeza, com 10 centavos ele vai fazer festa? Não vai. Mas ela estava celebrando porque ela encontrou tudo que ela tinha. Fazendo festa, celebrando. Uma moeda de prata tem o seu valor, independente de estar limpa ou empoeirada. No cofre ou no chão da casa, vale o mesmo. Assim a mulher vai ao encontro, pois essa moeda tem valor para ela. O importante era o valor que tinha para ela. Sabe, às vezes uma vitória de alguém aqui na igreja, para você fala assim, mas isso aí não tinha valor muito para mim não, mas para aquela pessoa tinha. Para aquela pessoa era extremamente importante. Sabe, era extremamente importante o valor que ela dá àquilo. Então, quando a gente pensa nessa conexão que Jesus faz das pessoas com Deus, como? Qual o resultado dessa conexão? Presta atenção no verso 7 aí. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Alegria no céu pela reconexão, pelo conserto. Irmãos, há festa no céu. Você tem noção que você pode provocar no céu quando você pega uma pessoa que está longe do Senhor, desviado, uma ovelha que está perdida, e você começa a ir atrás dela, e começa a ir atrás dela, e você, de uma hora, você amarra os pés dela e fala assim, agora você não tem jeito, você vai comigo na igreja. Aí você traz ela com você na igreja, e você traz ela para o culto, e ora, e está em oração, Senhor, fala com ela, toca nessa vida, quando ela é transformada, e ela é reconectada ao povo de Deus, quando ela é restaurada, quando ela é transformada, a palavra de Deus fala que tem uma festa no céu. Você percebeu o peso que tem isso, irmãos? Por isso que há uma conexão. O resultado dessa conexão é que há festa no céu. Olha a frase desse um dos pais da igreja. Ele fala o seguinte: alegremo-nos, pois, pelo fato de que esta ovelha que se tinha perdido em Adão seja reerguida em Cristo. Eu e você devemos nos alegrar pelo fato de que essa ovelha estava perdida em Adão, mas ela agora foi restaurada em Cristo. Nós temos que nos alegrar. É uma alegria. Por quê? Porque em Cristo, no sacrifício dele na cruz por nós, nós temos uma reconciliação com ele. E o que é que eu quero dizer isso para você? Fechando a minha palavra dessa noite, para conectar com a ceia do Senhor. Primeiro, que a ceia do Senhor é a celebração da comunidade daqueles que foram alcançados pelo bom pastor. Quando a gente celebra a ceia, a gente está fazendo uma conexão daqueles que foram transformados pelo bom pastor. Como é que você se vê então dentro dessa comunidade? Todos os dias Jesus está nos convidando ao arrependimento. Todos os dias. Então como é que você se vê nessa comunidade? Você tem olhado para os de fora? Tem sido sensível ao sofrimento e à busca no coração daqueles que você se relaciona? A frase que é mais falada aí fora: meu Deus do céu, eu estou com medo, esse negócio desse Covid, dessa pandemia. O que é que tem saído da sua boca para essas pessoas que estão perdidas aí? Eu falei com a minha esposa essa semana: olha, eu não estou vendo mais esses canais abertos de televisão. Faz mal para a gente. Em vez disso, quando eu encontro alguém lá na rua, eu falo assim: não, Deus está no controle, senhor. Amém, esse tanto de morte aí. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu que não quero pegar. Não, então, se eu te falar,
Se você quer ou não pegar, isso não depende de você, não. Depende de Deus. Se Deus quiser que você pega, você pode ficar 24 horas dentro de casa, usando máscara, tomando banho de álcool. Você vai pegar. Mas se você não for pegar e não tiver nos decretos de Deus que você vai pegar, você pode trabalhar no meio de 50 contaminados que você não pega. É Deus que está no controle da nossa vida. E a palavra que tem que sair da minha boca como cristão para aqueles perdidos, sabe o que é? Deus está no controle. Deus cuida de nós. Deus está sustentando a sua vida e a minha vida. Como é que está a sua vida com Deus? Você está longe do Senhor? Está na hora de voltar, ainda está em tempo. Porque o Deus que é o dono da história, Ele quer restaurar a conexão com você nessa noite. Sua vida tem sido de alegria constante e celebração na restauração de pessoas que estão perto de você? Quando eu refletia nessa palavra, eu comecei a pensar em mim, sabe? Porque o pastor, ele tem amigos mais na igreja. Ele tem poucos amigos fora da igreja. Eu sou uma exceção um pouco, porque eu trabalhei 2 anos e pouco no Mercado Central, fiz muita amizade com gente não crente. E lá eu percebi isso, que a convivência do pastor, 90% é com gente da igreja. Uma ou outra é vizinho que ele tem não crente. E assim mesmo que talvez cumprimenta só quando o cara está saindo da garagem para ir embora para o trabalho, ou quando tromba no elevador, né? Mas as conexões do pastor, principalmente do pastor, é mais só com gente crente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, olhar para os de fora. Eu tenho que passar lá na padaria e quando estiver lá, abençoar a vida das pessoas que estão lá. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou para restaurar pessoas, para ser agente de celebração da restauração de vidas. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Tá? Deus colocou sobre a vida de cada um de nós um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Todo crente tem esse ministério. Todos. Reconciliar pessoas com o Senhor. Então, como posso compreender que Deus tem vindo ao encontro da minha vida e das pessoas perto de mim? Como eu tenho feito isso? Eu queria que você refletisse nisso. Em que esta constatação muda a maneira como eu percebo a minha vida. Irmãos, Deus nos chamou, não foi para ficar frequentando bancos de igreja. Deus nos chamou para olhar para os de fora, para conectar essas pessoas a Cristo, para que elas possam conhecer Jesus e para que elas possam saber quem é o Jesus da ceia, que ressuscitou, está à destra de Deus e em memória nós celebramos participando do pão e do cálice. E a pessoa lá fora não vai falar assim, olha lá, os crentes hoje vão comer a hóstia, né? Comer o pão e o cálice lá, não. Sabe por que a gente faz isso? É pelo que Ele fez por nós na cruz. Ele falou assim, vocês vão fazer isso até a minha volta, porque um dia nós vamos fazer no céu para sempre. Então, meu querido, no nome de Jesus, Deus chamou eu e você para ser restauradores de pessoas do mundo, para reconciliar-se com Deus. Por isso Jesus, voltando agora aos atos do teatro que eu falei do início aqui, né? Na cena 1, Jesus está lá com publicanos e pecadores. Jesus não está com publicanos e pecadores para cutucar os fariseus, não. Jesus está com publicanos e pecadores para nos ensinar. Olhe para os de fora. Olhe para o seu amigo que está lá no seu trabalho que não tem Jesus. Ele precisa ouvir da sua boca. E lembra do que eu falei outro dia aqui? Não é ser um cristão chato, sabe? De chegar no trabalho, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não. Apresenta Jesus com o amor de Deus para ele. Jesus pode mudar a história. Ou se talvez ele não aceita ouvir falar de Jesus, pede a Deus uma oportunidade, que um dia ele vai um dia Deus pode dar a oportunidade de você fazer uma oração por ele. Rick Warren fala isso, e eu vou fechar com essa frase. Ele diz, olha, as pessoas podem proibir você até de falar de Jesus para elas, podem te proibir até de passar nas calçadas da casa dela, mas elas não podem impedir você de orar por elas. Você pode orar pelo seu vizinho, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça aí, vamos fazer uma oração? Reflita aí no que foi ministrado ao seu coração nessa noite. E fale com Deus aí, Deus, eu quero conectar com as pessoas de fora. Eu quero que as pessoas de fora conheçam Jesus. Eu quero celebrar a restauração e não ficar feliz com a destruição de alguém. Não, Senhor, me coloca alegria no meu coração pelos perdidos.
para quando ele seja restaurado eu faça festa mesmo, em nome de Jesus. Senhor, nós decidimos como igreja, Pai, tomar o rumo agora de uma igreja que semeia, uma igreja que é missionária, uma igreja que investe em missões. Então, no nome de Jesus, nós queremos começar a partir da nossa casa. Se tem alguém no nosso lar, na nossa rua, no nosso trabalho, que não tem o Senhor Jesus, Deus, nos dá os mesmos olhos que Jesus teve diante da situação com os fariseus, ali mostrando que os publicanos e os pecadores, mesmo falhos, mesmo corruptos, cheios de erros, mas o Senhor veio para eles, né, para os doentes, para curar os doentes. E o Senhor nos chamou para levar pecadores ao arrependimento. Faz da nossa igreja uma igreja que leva o teu evangelho aos perdidos, que traz as pessoas em conexão a Deus, para que essas pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, daquele Jesus que derramou seu sangue na cruz por nós, trazendo vida, salvação e esperança, ao qual todos mês nós celebramos dizendo: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício, por tão grande amor por nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.